Glória a vós, Mãe dos órfãos. Fazei que nos seja propício, Pai Todo-Poderoso. Alegrai-vos, Virgem Maria. Alegrai-vos 1000 vezes. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando, nossos amigos, queridos filhos. Louvado para sempre seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso momento de formação, essa nossa formação semanal, nessa busca de Deus, né? Na busca de estarmos mais próximos dEle, como nós rezamos na oração. Estamos vivendo tempos tão difíceis, tempos tão malucos, do qual a gente só imaginava num futuro muito, muito distante, né, que pudesse começar a acontecer todas essas coisas, até mesmo na questão, não falo só da fé, falo até mesmo na questão global, né? Imaginava que as coisas fossem mais para frente. Imagine se nós não nos apegarmos à nossa fé. Imagine se nós não aproveitarmos essas oportunidades para nos unirmos mais a Deus, para lapidarmos a nossa alma, o nosso coração e assim também nos fortalecermos, né? Porque são tempos duros que formam santos, né? Tempos difíceis formam pessoas forjadas, né? Pelo fogo, como o ouro e a prata, como o aço. Então nós queremos isso, esse é o nosso desejo. E eu acredito que a Virgem Santíssima, né, a nossa alma máter, a mãe que nos gera, juntamente com o Espírito Santo de Deus, está nos proporcionando essa oportunidade de nos forjarmos como aço, né? E como nós já viemos trabalhando aqui no nosso livro, Deus na formação da personalidade, nós vamos dar sequência hoje, né, falando de mais um dos pontos, né, o ponto hoje para nós é o ponto cardeal da fraqueza, né, e onde nós temos como uma identificação na desordem deste ponto, quando esse ponto cardeal dessa bússola está em desordem, é o cristão acuado, né, aquele cristão inibido, aquele cristão que acho que a palavra mais fácil para as pessoas entenderem, né, João, é o cristão com uma baixa autoestima, né? Uma baixa autoestima, uma pessoa que não tem mais não acredita em si mesmo, né? Então, vamos falar as características hoje desse tipo de personalidade, né? Não é só uma personalidade, eu acredito, né? Porque a personalidade ela se forma por vários outros segmentos, mas as pessoas que a sua personalidade está presa nesse ponto, né? Para a gente conseguir entender melhor. Porque acho que várias personalidades, às vezes nós estamos presos em alguns momentos, num determinado local, e para encontrar esse espírito, esse equilíbrio que é o Espírito Santo de Deus, vale a pena a gente saber, né, por onde as sequelas da vida têm me levado, quais são as direções que eu tenho parado, ficado estacionado, né, no polo do amor, né, no cristão dependente, né, aqui na fraqueza, no polo da afirmação, como nós falamos na semana passada. Hoje eu acho que, né, é muito importante para nós refletirmos, até mesmo num processo de cura interior, porque por muitas vezes, mesmo que a minha reação minha resposta de vida tenha se dado, por exemplo, como uma dependência ou como uma agressividade, né? Não sei para onde eu posso tender a ir, mas em muitos momentos nós nos encontramos fracos, né? Em muitos momentos a vida nos leva assim. E talvez hoje essa seja a sua condição, até mesmo por causa dessa pandemia, por causa do medo, por causa da incerteza do que virá, de tantas coisas. Então é propício para nós também, né? E antes de eu começar o exemplo, né, que a gente dá para a gente estar falando, né, que o livro nos traz, eu queria trazer assim para nós a providência, o que a providência divina nos traz, né? Que o evangelho de domingo que passou, do início dessa semana, foi um evangelho que eu acredito que deve ser repetido, rezado e ouvido muitas vezes
para o cristão que está desordenado e preso neste polo da fraqueza, né? Por que isso? Porque fraco todos nós somos convidados a estar. Nós somos convidados a voltar, né, à virtude que nos prende para nos elevar, né, à magnanimidade do Espírito Santo de Deus, é justamente a humildade, né, a humildade do que o polo da fraqueza tem para nos trazer, né, o equilíbrio dele. Então, assim, como Jesus experimentou a fraqueza em tantos os momentos, ele que veio assumir a nossa carne, a nossa condição humana, ele veio experimentar essa fraqueza para que nós pudéssemos nos associar a ele. Ele redimido também vem nos dizer que ele é a nossa fortaleza, que ele é o nosso auxílio. E o evangelho, então, desse domingo que passou, é o evangelho para essas pessoas que de repente estão aí perdidas, mas precisam saber onde podem colocar a esperança. Então, eu queria começar essa nossa partilha com essa proclamação desse evangelho, que onde o evangelho ele é proclamado, ele é vivo. Jesus está aqui no evangelho também, Jesus ele está na Eucaristia, mas antes de ser pão, ele já era o verbo, né? Antes de ser o pão, antes dele ser homem, de fazer carne, ele era o verbo, ele é o verbo de Deus. Então quando a palavra de Deus ela tem um poder muito grande. Então quando ela for proclamada, quando ela é proclamada, nós somos capazes, nós que temos fé, somos capazes de absorver o poder da palavra, né? Então eu queria começar essa nossa partilha com este evangelho. E se hoje você se encontra assim triste, né? Se você se encontra um pouco acuado, com medo, com as incertezas da vida, né? De tudo, que você absorva a proclamação deste evangelho para dentro do seu coração e acredite, você não está sozinho, né? Acredite, Deus está conosco acima de tudo. E eu vou interrompendo um pouco, né, enquanto eu falo, para a gente poder se identificar. Então, né, eu vou ler o evangelho de São Mateus, né, o capítulo 11, os versículos de 25 ao 30. Por esse tempo pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então Jesus está exaltando o equilíbrio deste polo da fraqueza, né? Que é a humildade, é o ser pequeno, é reconhecer essa dependência de Deus. Então é esse primeiro louvor que Jesus faz ao Pai por essas almas que sabem da dependência que elas precisam ter de Deus, né? Então a fraqueza, se hoje você se sente fraco, se hoje você se sente abatido, cansado, saiba que, como diz São Paulo, aí está a sua força, porque é quando eu sou fraco, então é que sou forte, né? Então por isso que Jesus fala que ele louva a Deus, ele bendiz a Deus, porque revela as coisas aos pequenos, porque apenas os puros verão a Deus, apenas aqueles que se fizerem pequenos terão a visão espiritual para enxergar que Ele e o Pai são um só, e Ele e o Pai estão para nós. E aí Jesus continua: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós conseguíssemos, né, entender a grandeza desta palavra, talvez o equilíbrio já viria ao nosso encontro para nos ajudar. E este é o meu desejo hoje, né, de todo o meu coração, para todos nós. Este é o desejo que a minha alma tem, né, de que nós, fazendo aqui essa partilha, nós possamos ir ao encontro desse Jesus, que é manso e humilde de coração e, acima de tudo, nos oferece o seu jugo e o seu fardo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos lá, né?
esse cristão acuado, que é aquele que está desequilibrado na sua fraqueza, porque fraqueza todos nós precisamos ter, mas tudo que é exagero faz mal, né? Eu vou contar um testemunho daqui, vou ler a leitura para a gente ir partilhando, né? Porque eu acho muito importante esses exemplos que o próprio Dr. Dan traz para nós. Ele nos ajuda a compreender as situações, não que necessariamente a gente precise passar por situações parecidas para estar nesse polo, porque aqui vem com extremos, né? Igual esse aqui é um extremo que é falado, mas às vezes as pessoas passam por situações parecidas, porque existem muitas situações, mas às vezes as situações elas te levam a um retraimento, e foi uma situação pequena, como a gente viu lá no primeiro, na questão do bullying, né, que o rapaz sofria e assim por diante. E eu vou ler então para vocês, tá bom? Podem enviar as perguntas, as dúvidas, e a gente vai fazendo o nosso bate-papo. Uma jovem chamada Cristina veio procurar terapia comigo. Isso o Dr. Dan falando, tá? Ninguém sabe, os nomes provavelmente são todos fictícios, tá, gente? Não fica querendo tentar achar pelo em ovo, não, né? Querendo descobrir alguma coisa que nem daqui é. Ela falava com uma voz tão sumida em nossas sessões que eu mal podia ouvi-la. Ela gostava de crianças e animais, mas os adultos a aterrorizavam-na. Como um cervo ferido pelo caçador, era arisca, hipersensível e esquiva. Queria muito ficar curada, mas tinha muito medo de se abrir comigo. Cristina parecia vítima de rejeição. Rejeição da parte dos homens foi o que sempre encontrou. No começo da terapia, identifiquei logo o modo negativo e automático com que falava de si mesma. Sou uma desajustada, uma inadaptada, feia, nada tenho a oferecer. Se as pessoas me conhecessem, de fato haveriam de rejeitar-me. Se os outros me criticam, devem estar certos. É melhor não tentar nada do que arriscar e fracassar. Essas eram as frases típicas de Cristina. De onde poderiam originar-se tais pensamentos? Foram necessárias 10 semanas até que Cristina sussurrou o vergonhoso segredo que a punha à mostra como o centro espiritual dela havia sido destruído durante a sua infância. E ela dizia: quando eu tinha 6 anos, meu tio, eu já sabia o resto. Não precisava terminar sua história, que eu já tinha ouvido inúmeras vezes em outras vítimas de abuso sexual. O pai de Cristina tinha abandonado o lar aos 5 anos de idade da filha. A sua mãe ficou acuada e impotente, planejando como fugir dos problemas da vida em vez de enfrentá-los. Aos 6 anos, a vulnerável menina tornou-se a presa mais fácil de seu tio, que a molestava regularmente até a idade de 9 anos. A vergonha de Cristina ficou escondida de todo mundo, até o dia em que ela finalmente me contou a verdade. Até mesmo Deus, pensava ela, via na conta de gente asquerosa e má por ter permitido acontecer coisa tão terrível. A sua história de vida veio a ser: sou uma pessoa má que mereço castigo, mereço ser coberta de vergonha e isolada, sou uma leprosa social, tenho de morrer. E a gente ouve falar, né, João, muitas vezes que a maioria das pessoas que sofrem um abuso, né, sexual, crianças, elas, o sentimento, a gente não compreende, mas o sentimento que elas têm é de culpa, né, esse sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa os aprisiona e torna a vida um verdadeiro fardo, né, um grande e verdadeiro fardo. E assim, talvez muitas pessoas, né, que vão ver essa formação, ou que estão acompanhando, não se identificam nisso, mas pode pensar assim: em que momento você se sentiu culpado? Porque às vezes a pessoa se livra porque se sente culpado, às vezes é um acidente que foi provocado, né? Eu já atendi pessoas, já vi casos que deixou o irmãozinho, o bebê cair,
né? E o irmãozinho, graças a Deus não aconteceu nada, mas machucou, e aquilo, né, o desespero dos pais, aquela situação toda, e a pessoa guardou aquele trauma, né? E aquilo deixou acuado, deixou para baixo. Algumas situações de que, por exemplo, assim, a mãe precisava muito trabalhar e ficava no cuidado de outras pessoas e sentiu por algum motivo vulnerabilidade, ou porque as pessoas não cuidavam, ou porque teve uma ruptura brusca. Tudo isso vai gerando nessa pessoa eu sou um fardo, eu sou... e assim por diante, tantas coisas, né? Então eu queria que você realmente tivesse a coragem de conversar nesta noite com a sua menina, com seu menino interior, com a sua criança, para poder identificar em quais momentos talvez você tenha sentido essa fraqueza e hoje você se encontra assim, né, uma pessoa com uma baixa autoestima, uma pessoa que se sente incapaz de dar passos na vida, incapaz de assumir as rédeas da sua história, que sempre depende de outra pessoa, porque a gente vê, né, como que a bússola depende da direção que ela nos leva, né, se eu tô indo, depende da direção que eu vou, a bússola ela aponta para um lado, né? Isso faz parte, e assim também é com o nosso ser, né? com o nosso eu interior, com a nossa alma. Depende das situações, eu posso pender por um lado, então de repente eu estou aqui na fraqueza, mas eu preciso desenvolver algo, a minha fraqueza não deixa, e a minha bússola aponta lá para a dependência, então eu só faço as coisas se eu tiver aquela muleta, aquela pessoa, aquela situação. Então são situações do qual nós precisamos nos observar para dar o grito de liberdade, né? E aí ele fala, né, aqui que eu acho importante, que ele precisou, eu vou resumir um pouco a história, né? Ele precisou passar essa paciente por um psiquiatra para que tomasse um remédio primeiro, porque ela estava tendo muitas reações, tendência suicida, né? Então ela precisava se controlar, e aí então ele deu continuidade, né? Ele fala: durante os primeiros meses da terapia, Cristina me trouxe desenhos que ilustravam sua agonia interna e autoimagem aviltada. Podia-se notar os seus impulsos suicidas representados numa cabeça decepada que ela trazia à mão. Outro desenho retratava sua confusão de identidade. 2 mãos cobriam seu rosto, no estilo do brinquedo infantil esconde-esconde. A dolorosa impotência de Cristina estava esboçada em várias figuras de mulheres em diversas posições. Um expressivo desenho refletia bem seu desespero e esperança inconsciente de ressurreição. Uma mulher morta com um lírio nascendo do seu ventre. Aquele desejo, né? O desejo de cura, o desejo de dar esse passo na liberdade. Qual que é a tua cadeia hoje? Né? O que te impede? O que você se sente assim, puxa vida, eu não sou capaz de fazer, né? Quantas vezes você já disse isso, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu sou dependência de um marido, sou dependência da sua esposa, uma dependência de um pai, de uma mãe. Quais são as coisas que te prendem, né? Às vezes você pode até falar, mas eu sou expansivo, eu faço isso, faço aquilo, mas em outros determinados assuntos incapaz de dar passos de liberdade, né? Na dependência, ou até mesmo no medo, na insegurança, naquele slogan não, né? Mas como naquela autoimagem, né, João? A autoimagem de que isso não é para mim. Né, os seus sonhos, né, normalmente pessoas que estão neste campo aqui, que estão desordenadas aqui, elas têm esse sentimento assim, né, sonho, nem sonho, não existe esperança, não existe sonho, o sonho está esquecido. Por quê? Porque eu não sou capaz. Então é muito importante a gente ver isso. Aí eu vou continuar. Fiz ver a Cristina que ela poderia acelerar a sua recuperação desenvolvendo uma personalidade mais equilibrada e expliquei a bússola do eu. Em vez de exagerar o uso da fraqueza, que ela fazia da fraqueza, ela deveria encarar todos os pontos cardeais: amor, afirmação, fraqueza e força. Encorajei-a a arriscar novos comportamentos que serviram de oportunidade de crescimento.
né? Então, assim, eu quero ler pra gente aqui, pra gente tentar se identificar, né? Aqueles que empacam no ponto cardial da fraqueza sofrem silenciosamente, suspirando pelo alívio que não encontram. A atitude da pessoa empacada no polo da fraqueza é a que diz: sou um inadaptado social, as pessoas são uma perturbação muito grande, a vida não traz realização para ninguém, também devo desistir. Na perspectiva da personalidade acuada, encontramos as seguintes convicções em ação: as pessoas não gostam de mim e nem me aceitam, preciso de amigos íntimos e confidentes, preciso ficar a sós comigo mesmo em casa e no trabalho, não vale a pena assumir riscos, nunca dão certo, a vida deve ser estruturada e bem previsível, sou diferente, não consigo me ajustar, nada tenho a dizer às pessoas, faço um papel ridículo quando experimento algo novo, se as pessoas realmente me conhecessem, não gostariam de mim, a vida é menos complicada sem as outras pessoas, as relações humanas não valem a pena. São um tipo de palavra das pessoas, né? Muitas pessoas são tristes também, né? Tímidas, pessoas que estão assim à beira de uma doença, né, João? À beira de uma patologia, são as que estão com esses sentimentos mais graves, né? Então faça aí uma análise, se alguma vale uma das frases só, não todas, né? Uma das frases só, talvez você precise encontrar aí a força em Deus, né? Por exemplo, as pessoas, né, que eu vejo, ou ela não precisa de ninguém, mas ela está sempre necessitando desses amigos que sejam íntimos e confidentes. Só que, no entanto, ela sente essa necessidade dessas pessoas, mas tem uma dificuldade muito grande de encontrá-los porque não consegue se abrir, porque não consegue, né, assumir aquilo que elas viveram, aquilo que elas são, com medo da rejeição que ela própria tem por si mesma, né? Então, essas pessoas normalmente elas correm um risco muito grande, no meu ponto de vista, de quando não caírem aqui nessa patologia perigosa da depressão, da tendência suicida, de se fecharem em si mesmo no seu mundo, elas podem muitas vezes também sentar na cadeira da vítima, o que é uma situação também muito pesada, né? E aí precisam todo momento lá de afirmação, né? Vai precisar todo momento de que alguém a ajude de alguma forma. Então, não consigo, eu não posso, eu fiz isso, mas eu tenho certeza que não ficou bom. Quem já não ouviu isso, né? Então, eu queria tanto fazer tal coisa, mas nossa, tudo que eu faço, as pessoas estão sempre assim, né? Faz por mim. Exatamente, né? Faz por mim e nunca assumem o risco, né? Da própria vida ou dos desafios que podem, às vezes são coisas muito simples que podem facilitar a sua vida, como, sei lá, né? Que o Espírito Santo me deu um exemplo simples assim. Pessoas que não dirigem, né? Pessoas que têm medo. Eu, por exemplo, né? Teve uma época que eu passei por isso, que eu tava morrendo de medo de dirigir, mas o medo de dirigir era porque o medo era assim, primeiro o comodismo da dependência das outras pessoas, né? E depois o medo de errar, né? De errar sim, poxa vida, só tem um carro na família, meu esposo depende dele para trabalhar, se eu faço alguma coisa estrago esse carro, então fica naquela coisa, né? Mas ao mesmo tempo eu olhava para dentro e falava, mas eu sei dirigir, eu já dirigi tanto, já dirigi em São Paulo, já dirigi em tanto lugar, não sei o quê, por que eu tô me prendendo? Aí a necessidade te leva assim, não, você precisa abrir mão disso, né? Você vai precisar, por uma necessidade, então, que, por exemplo, era, né, a quantidade maior de filhos, você vai precisar, preciso levar as crianças para o médico, não posso depender do meu marido, não posso isso, e você enfrenta essa situação de frente, né? Mas por que foi enfrentar?
precisei me arrancar de mim mesmo. Estou dando um exemplo bobo para vocês entenderem. Mas às vezes a gente deixa de ter qualidade de vida. E aí depois que eu encarei essa primeira vez, que fui levar essas crianças para fazer perícia da Unimed, e pronto. Que falta de confiança em mim mesmo. Bateu, né? Sempre seguro para isso, né? Qual que é e o orgulho por trás, às vezes, também, né? Eu não estou isenta a erro. Né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está isento a erro, né? Eu não estou isenta a erro, pode acontecer. Então, assim, só que é libertador, né, João? É libertador. Estou dando um exemplo simples aqui para a gente entender, mas tem tantas outras coisas simples assim que as pessoas se prendem e não fazem. E o mais absurdo que a gente faz conosco mesmo, tem algumas coisas, né? Qual é o medo? Qual é o seu medo? O que te impede? É um medo que está relacionado, não sei aonde isso surgiu, mas está em algum lugar. Né? E o pior é que o medo te impede de experimentar. Né? Então você falou uma coisa do medo e aí da falta de confiança. O medo te impede de experimentar. E se você não experimenta um ato novo, um comportamento novo, aquilo não vai gerar em você a confiança de que você consegue, né? Mais do que talvez a autoestima, né? É a autoconfiança, né? De você saber que você é capaz. Então, se você não experimenta, você não vai ter a experiência nova e que vai te trazer a confiança de que aquilo, né, é capaz. Então, é como subir uma escada, né? Você sobe um degrau de cada vez. Experimenta uma coisa nova de cada vez, né? Eu não sei dirigir, já vou pegar uma Ferrari para sair dirigindo. Não, vai dar uma volta no quarteirão com o seu carro. E depois vai sozinho, né? Depois vai um pouco mais distante. Mas tem pessoas que travam tanto que mesmo que tenham essa experiência nova, e aí é o que é mais complicado, né? Vivem num passado. Ou vivem num futuro. Né? Vivem numa ansiedade de não ser capaz, ou de acontecer algo ruim, né? Irreal, porque a gente não consegue prever o futuro, né? Se alguém consegue, mas enfim, ou vive no passado de não ter conseguido ou ter tido alguma experiência. Então a gente precisa viver o hoje, o momento presente e ir dando os passos possíveis, né? E planejados, né? É isso mesmo, porque eu acho que o principal ponto aqui é reagir, né, João? Reagir. Eu acho que eu vou chegar nessa porque parte. O atuado, né, ele não reage, ele se esconde, ele depende do outro, ele não tem uma vida de liberdade. Imagine uma pessoa que está lá tão assim nesse ponto aí da fraqueza e ainda desenvolve uma dependência depois. A tristeza que se acontece alguma coisa, né, assim. Porque olha só, naturalmente, né, assim, instintivamente, o ser humano, né, como um animal, né, assim, tem dois instintos numa situação de medo, né? Quando você está acuado, ou você foge, ou você briga, né? E esse que está acuado e não faz nenhuma das duas coisas, né? Não se movimenta, né? Não foge, não vai contra, né? Ou não enfrenta, é uma situação que pode dar algumas doenças aí bem graves, né? Sim. Psicossomáticas até. Doenças graves psicossomáticas, e o que eu vejo assim, que o que faz mais sofrer essa pessoa é a ansiedade. Porque pessoas assim, nesse campo da fraqueza, eu vou até ler, né? Que aí depois a gente fala. Ele fala: os seres humanos têm uma necessidade profunda, instintiva de serem amados e afirmados. Mas quando somos desacreditados, experimentamos preocupação, dúvida, mágoa e ansiedade. Esta última é a mais universal de todos os negativos emocionais. Nos muitos anos de prática de aconselhamento, aprendi que todos nós sofremos de ansiedade. A única diferença é que as pessoas que se fixaram no ponto cardial da fraqueza transformam a ansiedade num modo de vida. E assim, eu me compadeço, sabe, João? Porque quem já teve assim a ansiedade, assim, antigamente eu era muito ansiosa, sabe, assim,
Hoje eu aprendi a ser mais, né? Pode, não pode. Me abandonar mais em Deus. Eu acho essa a palavra que eu encontro, né? Ou ao menos planejar, né? Ou alguma coisa para... Porque a ansiedade pode ser um instrumento de mudança. Se a pessoa se anseia, mas não adianta se preocupar, né? Preocupar, você tem que se ocupar, isso, né? porque a ansiedade ela é necessária, a gente precisa ter mesmo, como ele fala, uma coisa que todo mundo vai ter. Mas o problema é essa ansiedade aqui que gera doença, que gera angústia, que gera prisão dessas pessoas que estão nesse ponto da fraqueza, né? Porque eu lembro que quando eu fui tentando relaxar isso muito foi graças a Dom Gilberto. Dom Gilberto, ele tinha uma frase que toda a formação que ele ia dar pra gente, ele dizia, era a frase de um filósofo que eu não sei mais o nome, mas ele dizia, esse filósofo ele falava assim: tudo que se sucede é adorável a Deus. Tudo que se sucede é adorável. E aí ele explicava na filosofia dele, né? Que é mais ou menos a questão assim, se Deus permitiu, né, se Deus deixou acontecer, confia, espera, né, Deus tem um plano melhor. Então foi fazendo esse exercício espiritual e é lógico que às vezes bate uma ansiedade de alguma coisa assim, né, que a gente está para fazer, para viver. É natural, isso faz parte da nossa humanidade, precisa ser vivido. Mas eu vejo assim que são aquelas pessoas que quando precisam correr algum tipo de risco, por exemplo, né, voltando até o meu exemplo de dirigir, por exemplo, eu sempre dirigia muitas vezes, mas eu fiquei desde de Itapecerica, lá em São Paulo eu dirigia tudo, mas de Itapecerica para cá eu parei de dirigir, né? E aí, né, fui dirigindo algumas vezes só no bairro, que eu levava a Maiara para fazer pré-natal, essas coisas, e parei de dirigir no trânsito todo, né? E aí, assim, eu sabia dirigir, tinha confiança que eu sabia fazer as coisas, que eu sabia ir até lá, mas eu ficava naquele negócio assim, não quero, não, e se acontece alguma coisa, e eu preciso do carro, aquele sentimento assim, né? Eu posso acontecer alguma coisa e vai dar ruim, né? E aí quando eu fui agora não tem jeito, eu preciso ir lá buscar, levar as crianças, e agora? A noite anterior aquela ansiedade, ai meu Deus, amanhã eu tenho que ir, ai meu Deus, amanhã eu tenho que ir. Aquela coisa que falta matar a gente por antecipação, né? E até que você vai, enfrenta o seu dragão, você vai lá e puxa vida, né? Você tá no meio da coisa aqui e vai. Parece que as mulheres são particularmente... tem essa tendência, né, de ser mais ansiosas que os homens, acredito, né? que sim, né? Eu acho que talvez o cuidar da prole, né? Olha só, a Solange disse que passou por isso por 5 anos. Não vi na hora, Solange, não sei exatamente o que você estava dizendo. Eu acho que ela já partilhou, deve ser a do carro, né? Que ela também tinha isso. E a Júlia pergunta se você experimenta, faz uma experiência, né? Mas a experiência não foi boa e causa frustração. Você tem que usar a má experiência, a frustração, como um impulso para você fazer a experiência de uma outra forma. O que não deu errado? O que deu errado? Então vamos usar aquilo como uma fonte de mudança. Sim. Não existe fracasso, Júlia. O que existe são só feedbacks. Exatamente. Né? Só retorno, né? Só um retorno do que você fez. Então, até a gente bater as botas aqui e ir para o juízo, né? Não existe nada que a gente faça que seja fracasso na vida. Só existe o que a gente chama de feedback, né? Um retorno que a vida nos dá e que tem que nos levar a nos modificar, né? A fazer diferente novamente. Experimentar diferente novamente. Porque esse ponto da fraqueza, ele traz isso, né? De que a pessoa vai ficar sempre repetindo isso. Mas tudo que eu faço dá errado, eu já tentei e deu errado. Porque dá errado não dá só em quem está na fraqueza, dá errado para todo mundo. Várias situações dão errado, várias coisas dão errado. Dar errado faz parte. O problema é que se para outra pessoa deu errado. O que eu posso fazer de melhor? Mas uma pessoa que está desequilibrada aí, ela vai ter esse tipo de atitude assim, mas deu errado, e sempre dá errado comigo, é melhor não, e assim por diante, né? Então assim, isso que o João falou, ele é muito importante, porque os erros fazem a gente crescer, né? As coisas que dão errado a gente sabe, né? Vamos trazer para uma coisa mais simples, para uma receita culinária, aquilo que você não conseguiu, você vai lá e se adapta, e até mesmo, por exemplo, quando os nossos erros nos levam ao
Jesus mesmo, ele já nos ensinou aqui, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos pelo fardo, eu vos aliviarei. Ou seja, Deus, ele nos dá o perdão e a oportunidade de recomeçar a cada dia. Então eu errei, aí é preciso que eu vença o meu orgulho, né, vença a minha vaidade de ter medo de assumir esse erro, de ter medo de assumir isso e dar um passo à frente. De repente eu fui sozinho, mas agora eu quero ir contigo, Senhor, né? Agora eu dou a mão em ti, vamos experimentar novamente. E Deus, ele vai tirar um bem de tudo sempre. Tem aquelas frasezinhas, né, que são motivacionais, né, mas que tem um grande fundo de verdade, né, que falam assim: não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Né? E, enfim, se a gente for olhar a vida de alguns santos, né, humanamente, tem alguns santos que foram fracassados, né? Sim. Foram presos, né? Foram torturados. São Francisco largou tudo, foi viver na rua, virou mendigo. Né? E olha a obra que Deus faz, né? Quando a pessoa não abandona Deus. Né? Sim. É muito importante. Aí eu vejo pessoas, meninas aqui interagindo, né? A Fabi. Fá, mas eu falei, eu tô disposta a te ajudar a vencer o seu dragão, hein? Só você me chamar que eu tô disposta a ajudar você a vencer o seu dragão. Eu já te falei isso algumas vezes, né? Então, assim, gente, é importante a gente ver, porque a gente está dando esses exemplos aqui, mas mesmo um exemplo pequeno desse, né? Como que pode nos dar uma qualidade de vida melhor, uma dependência. Porque a gente depender dos outros, isso é um caminho que nos leva para um erro muito grande. É sério que a gente não é certo que a gente não é autossuficiente. A gente nunca vai ser autossuficiente. Mas o que a gente não pode é usar as circunstâncias, as pessoas como muleta, porque Deus nos fez capaz, né? Deus nos deu a capacidade para que a gente possa ir às vezes muito além das nossas forças e para que isso não desenvolva em nós esse sentimento, né, de fraqueza, de eu não posso, de eu não consigo, de que eu não sou boa e de que eu guardo segredo. Se as pessoas soubessem, se as pessoas encarassem o que está dentro do meu coração, elas nunca me amariam. E viver desse jeito é uma coisa muito triste, né? E a gente depende de Deus porque a gente precisa de alguém para amar, né? Sim. Como é que a gente iria viver sozinho, né? Se não tiver alguém para você poder amar. Exatamente. A gente tem que amar o irmão como se fosse Deus, né? A Deus, né? Então, amar e isso gera, João, a gente não percebe, mas gera uma dificuldade no amor também com o próximo. Por quê? Porque qual que é um parâmetro que Jesus mesmo, né, que Deus nos dá para que eu possa amar o outro? Né? Amar a si mesmo. Como a si mesmo, né? Como a si mesmo, como a si mesmo, como Ele nos amou, né? Então, assim, eu preciso desenvolver este amor por mim. E desenvolver este amor por mim, eu vejo assim que às vezes muitas pessoas estão nesse campo da fraqueza, mas elas estão num campo da fraqueza, como eu falei, né, que a bússola aponta para vários lados, respondendo com agressividade até mesmo contra si. Né? Então são aquelas pessoas que eu tenho uma dependência, mas eu nunca vou largar essa dependência. Né? Porque eu tenho, sei lá, uma pessoa nas drogas, uma pessoa que tem um problema de... Outros vícios. Né? Exatamente. Compulsões. Né? Então, assim, e você se rende, né? Se rende, eu não consigo, eu não posso, pra mim não dá, e eu digo pra você, com Jesus dá. Né? É lógico que tem coisas que não dão mesmo, aí a gente dá a mão a Jesus e fala, me ajude a carregar essa cruz. Né? Mas e aquilo que dá? É preciso que tenha uma pergunta sincera, um olhar sincero para você mesmo, onde você fala, e até na ajuda de uma direção espiritual às vezes, né, de dizer, nesse ponto eu sou capaz? E se eu sou capaz, então por que eu não consigo? Né? Será que eu não preciso olhar as coisas de uma forma diferente? Será que eu não preciso segurar na mão de Jesus? Porque se eu não consigo caminhar e eu seguro na mão dele, eu não sou capaz de voar, eu não sou capaz de dar passos além. Então, assim, eu preciso acreditar naquilo que Deus tem para mim, eu preciso acreditar nos meus sonhos, né, e dar passos. E eu vi que é 9 horas já ali, né? E
Aí eu queria até contar para vocês a história, uma história de uma coisa que eu experimentei, né, na minha vida, assim, missionária, né, na minha vida, que é uma moça que eu não esqueço jamais, né, eu vou esquecer dela numa das missões que eu fiz. E essa moça, a gente chegou nesse lugar de missão e a gente visitava todas as casas, né, e uma primeira casa que eu fui, falaram pra gente visitar, vou dar um nome aí fictício, tá? Visitar a Vilma, né? E aí o pessoal falando assim, vamos lá visitar a Vilma, porque ela estava, não sei se era mais de 5 anos ou quantos anos, eu não me lembro, eu sei que era muitos anos que ela estava, que ela não saía de casa, acuada, e ela estava assim, né? E ninguém fazia, já vieram todo mundo, já tiraram o demônio, já fizeram não sei o que, e nada da Vilma sair, né? E eu fui lá, né? A gente dividiu as missões, né? E foi um dos meus primeiros dias lá e eu cheguei. Eu chegava lá, a única coisa que a Vilma fazia o dia inteiro, né? E ela era uma pessoa que foi dada como um caso perdido, João, um caso perdido, porque há mais de 5 anos que ela já não escovava mais os dentes, ela não queria tomar banho. E eu encontrei essa moça e ela ficava assim, ó, lá na sala. Só ficava desse jeito, né? Aí eu, oi Vilma, né? E tentei me aproximar e ela não fazia nada, ela só fazia assim. E aí ela estava ouvindo o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas, né? Que na época era padre. Monsenhor Jonas num radinho que ela ouvia. E tava lá ouvindo, era a única coisa que ela fazia o dia inteiro ali, sabe? Ela ouvia o Monsenhor Jonas, só. Acuada ali nas circunstâncias do trauma dela, do que ela viveu, e todo mundo chegava e tentava tirar o demônio dela, e tentava fazer ela a força, né? E aí assim, aquilo me compadeceu muito, né? E aí durante 15 dias, eu fui todos os dias visitar a Vilma, todos os dias. No primeiro dia foi esse primeiro contato, ela nem me olhou. No segundo dia, oi Vilma, eu vim te ver. Eu sentei do lado dela e fiquei um pouquinho e ouvi. E só pedi o Espírito Santo, que eu não sabia. Eles me confiaram a missão de ajudar essa moça, eu não sabia o que fazer com essa moça, né? Aí no terceiro dia, oi Vilma, eu vim te ver de novo, como é que você tá? E o Padre Jonas, você ouviu, Vilma, o Padre Jonas? Eu fui falando pra ela, né? Quando eu falei do Padre Jonas, não tinha me olhado ainda. Ela ficava assim, os dentes tudo podre, ela ficava assim, era uma cena de dar dó, de dar medo, né? E assim, as pessoas desacreditadas dela, ela desacreditada de si, o Padre Jonas, aí ela me olhou. Quando ela me olhou, eu já senti algo, né? Aí eu, né, falei assim, aí foi, cada vez eu ia lá, falava uma palavra com ela, ficava um pouquinho, não esperei retorno nenhum dela, não tinha nem fé de que pudesse fazer alguma coisa por essa moça, eu juro. Mas o meu sentimento ali foi assim, enquanto eu estiver em missão eu vou visitar a Dilma todo dia, porque eu me compadeci de uma pessoa que estava no limite da sua fraqueza, no limite, assim, sabe, da sua falta de confiança de si mesmo. E no meu coração bateu ali um sentimento muito maternal, preciso amar essa moça, né? E aí aí ela já olhou pra mim, a gente foi falando do Padre Jonas e falando das pregações. Aí depois no outro dia ela já chegava, ela já levantava a cabeça pra mim, né? E aí eu ia contando pra ela uma história, uma outra, né? E sem falar nada ainda. No quinto dia, eu começando a conversar com ela, né? Ela segurou na minha mão, né? E aí depois eu chamei ela para ir para a casa paroquial. Ela só fez assim que não, né? Aí depois no outro dia eu levei chocolate e fui, sabe, assim, todo dia eu tinha, antes de sair para missão, eu passava na casa da Vilma, que era umas 10 casas para frente da casa paroquial. Aí depois, quando foi no sétimo dia, eu falei pra ela, né? Vilma, ficou chocolate lá na casa paroquial, eu vou lá buscar. Você não quer ir comigo? Ela se levantou e foi comigo. Todo mundo se espantou, porque a menina ela já olhava nos olhos, ela, né? E foi comigo na casa paroquial. No outro dia, a Vilma tomou banho. E foi assim, um passo atrás do outro, sabe? Eu acho assim que eu nunca vivi uma experiência tão
forte na minha vida que eu jamais vou escolher, e não é mérito não falo isso, que ninguém pense que eu estou falando isso como um mérito, mas de entregar essa filha ali ao pai, porque eu só falava do amor de Deus. O Padre Jonas, né, foi a pincelada para falar do amor de Deus. E Vilma, nossa Vilma, que como isso é bonito, nossa Vilma, como aquilo outro é bonito, e elementos que me contavam, né, daquilo outro, sempre colocando para ela que ela podia, que ela conseguia, né, tal, e numa conversa sem pretensão. E aí é lógico, quando eu levei ela para a casa paroquial, me encheu de alegria, eu falei, nossa, tem, né, gente, assim, ela só precisava acreditar, sabe? Acho que um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida foi no último dia de missão, quando fizeram uma festa para se despedir dos missionários. E aí eu vejo chegando, né, a hora que a gente estava lá, era despedida, a gente ia embora, né, ia para outra cidade, eu vejo chegando na garupa de uma moto, Vilma, com cabelo penteado de lado, uma sainha, sapato, maquiada, e foi lá me dar um abraço, se despedir de mim, falar, tipo assim, foi um obrigado mais sincero que eu vi no obrigado, minha amiga, palavras, sabe, palavras, aquilo me tocou tanto que eu jamais esqueci. E aí a gente foi se correspondendo, né, ela me mandou foto dela, mandando assim para minha amiga Brina, aquela coisa toda assim. Então assim, uma experiência de ressurreição, de ver aquela situação, que muitas pessoas olhavam e falavam, ela está endemoniada, é isso, é aquilo, não tem jeito, é um surto psicótico, tal. A única coisa que ela precisava era saber que ela tinha um pai que a amava. A única coisa que ela precisava era saber que não importa o que aconteceu, ela tinha a oportunidade de recomeçar, de fazer tudo de novo, diferente, que a vida poderia ser bonita, que lá fora o sol brilhava, apesar daquela sala escura, né, tudo fechado, onde ela ficava lá vivendo aquele mundo não sei por quantos anos, né, ali sem escovar o dente, sem tomar banho, ela podia redescobrir de novo que a vida é uma oportunidade que nós temos dia a dia de recomeçar, né, de como Santa Teresinha nos ensina, que se eu caio 100 vezes eu levanto 101. Então assim, é uma situação de extremidade, né, de extremidade que só quem viu a Vilma e sabia de todas as coisas que ela passou, né, para poder levantar a cabeça dela, porque era demônio e era aquilo outro, mas de alguém que pôde, né, falar para ela, Deus te ama. Era a única coisa que eu falava para ela, Deus te ama, Vilma, Deus te ama, olha que bonito isso, Vilma, né? Como uma criança, né? Que legal, olha o que eu trouxe para você ver, você gosta de fotos? Eu trouxe um monte de foto. Então assim, eu não sei qual que é a sua pequena fraqueza hoje, né? Mas eu quero que você traga no seu coração essa Vilma, né? Que estava numa situação com certeza muito grave, que levou ela a desistir da própria vida, mas ao mesmo tempo que ela desistia da própria vida, algo clamava dentro dela, né? Era a fidelidade em ouvir todos os dias a voz do Padre Jonas, do Monsenhor Jonas, que a chamava a acreditar no amor de Deus. Então hoje o que eu convido você também é acreditar nisso, né? Acreditar que aquilo que nós não podemos, ótimo, né? Jesus, ele se fez fraco por nós, né? O livro, ele até fala isso. Eu acho que vale até a pena eu ler do que eu ficar falando, né? Ele diz assim, ser cristão não significa nunca mais ter medo. O Espírito Santo está conosco, ajudando a vencer nossos medos e a compartilhar do fardo que carregamos. A vida do cristão não é um caminho para fora, mas um caminho através de nossa vida. Ela requer coragem para partilhar vulnerabilidade e sofrimento. Veja as seguintes passagens bíblicas. Ele estava triste até a morte, Mateus 26:38. Ele se comoveu profundamente, João 11:33. Ele estava muito triste, Marcos 3:5. Ele estava perturbado, João 12:27. Jesus chorou, João 11:35. Dirigiu preces e súplicas entre clamores e lágrimas, Hebreus 5:7. Em grande agonia de espírito, ajoelhou-se no jardim do Getsêmani e pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquela hora terrível, Marcos 14:35.
e ele chegou mesmo a suar sangue. Lucas 22, 44. As estações da Via Sacra nos recordam os momentos em que Jesus se encontrava no ponto cardeal da fraqueza. Jesus comprova que o sim de Deus às nossas vidas é mais forte do que todas as experiências negativas. Embora tenha sido crucificado e sepultado, ressurgiu dos mortos, levando a vitória em suas asas. Após seu breve período de fraqueza, a semana da paixão, o Pai devolveu-lhe a alegria da força, da afirmação e do amor. Em sua integridade celestial, Cristo procura devolver-nos o equilíbrio e a serenidade na esteira do sofrimento humano. Então, esse é o convite para que a gente possa entender isso, né, nessa noite. Porque Deus, ele nos quer livre, né? Deus, ele nos quer donos de nós mesmos. Por prepotência, para que a gente seja maior do que os outros? Não. Simplesmente assim, porque Deus, ele nos dá a liberdade, porque ele quer o nosso amor livre. Né? Quando eu possuir a mim mesmo em todos os níveis da dimensão do meu eu sou capaz de me ofertar inteiramente. Eu sou capaz até mesmo de passar por essas vulnerabilidades como Jesus passou, mas em tom de oferta, sem que aquilo me prenda, sem que aquilo me faça, por exemplo, uma pessoa dependente ou uma pessoa agressiva, ou sei lá para que lado a bússola vai me levar, né? Ou para que ponto ela vai guiar, mas a minha fraqueza vai ser a minha força, vai ser o momento onde eu digo assim, eu não sou capaz, Jesus. Eu acho que as orações mais fortes que eu fiz na minha vida foi quando eu assumi a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade diante de Deus e deixei Ele fazer. Eu não esqueço, João, em 2006, a gente assistiu um filme, Dorothy Door, você já ouviu falar desse filme? Ela é uma personagem conhecida, essa Dorothy Door. O nome do filme eu não me recordo. Mas no filme ela conta a história de superação dela, né, de uma mulher promíscua, feminista, que já tinha abortado, que aí ela não quis mais abortar, engravidou novamente, mudou de vida, não quis abortar, e aí começou a viver toda uma vida de entrega a Deus. Né? E eu vendo o filme dela, eu estava passando por um momento dentro da minha vida missionária tão atordoado, né, de 2007 mais ou menos ali, né, em 2006 eu vi o filme, e aí ela fez um ato ali, né, onde ela se revoltou contra Deus e aquilo me marcou. Em 2007 eu vivi assim, sabe, o auge das minhas forças na minha vida missionária, me sentindo assim, sabe, incapaz, impotente, cansada com a comunidade, cansada do que fazer, eu não tinha voz, eu não conseguia projetar o que Deus tinha para mim, eu sei que eu não aguentava mais, e a gente estava vivendo assim períodos de conturbação grandíssimos, né? Uma disputa de poder na comunidade, aquela coisa louca que não faz parte do meu temperamento e que aquilo me deixou assim realmente doente. Né? Extremamente doente. E eu me lembro que eu tentava de todas as formas, foi durante um ano ali, de todas as formas tentando esconder essa minha fraqueza. Por quê? Porque eu precisava ser forte. Por quê? Porque uma pessoa que tem autoridade na comunidade, ela não pode ser fraca, porque a sua fraqueza leva os outros pro buraco. E eu vivi aquilo assim, num fardo muito grande. Aí num determinado dia eu me lembrei da bendita da Dorothy Door. Aí eu fui lá, sozinha na capela, eu fui lá e escrevi uma carta de demissão para Deus ali, né? Fui lá dentro do Santo, está aqui, Senhor, eu peço demissão, né? Trazendo, eu não quero mais né, saber disso. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo outro? Por que eu fiz aquilo outro? E nada dá certo. Eu fui colocando, né? Mas apresentei a minha fraqueza diante de Deus, num momento de revolta até. Mas quando aquela revolta saiu, eu experimentei o gozo, né, da confissão, né, de me confessar fraca, de me confessar que eu não conseguia, que a minha atitude estava me adoecendo e adoecendo as pessoas ao meu redor. Nossa, e eu fui sentindo essa experiência de experimentar na minha fraqueza a presença de Deus. Né? E eu lembro que foi bem no momento que aí eu assumi
como lema de vida aquela música da comunidade Arca da Aliança, que é tudo valerá. Aí aquilo virou meu lema. Naquele momento, eu acho que eu passei pela noite escura da minha vocação e eu, da minha vontade, optei novamente para dar um sim a Deus. Aí eu peguei a minha carta de demissão com Deus, rasguei, né? Falei, não, agora eu estou dando o meu segundo sim. O segundo sim é o meu chamado, vivido no momento de experiência da minha fraqueza, quando eu assumi que eu não tinha realmente força. Falei, Jesus, então tá, então vem e faz. E aí virou o meu lema, eu sei, tem até na nossa regra de vida, eu sei que tudo valerá quando eu te encontrar face a face, né? Quando face a face eu te encontrar e ao me olhar verás a minha vida entregue totalmente a ti. Essa música me acompanhou por muitos anos, né? Então assim, mas eu sei que tudo valerá quando face a face eu te encontrar e ao me olhar verás a minha vida entregue totalmente a ti. Então aquilo me sustentou. Eu não posso nada, eu não consigo nada, eu não sei nada, mas Deus pode tudo. E se Deus pode tudo, por que eu preciso me preocupar? Por que eu preciso me transpor à vontade de Deus? Por que eu preciso me ansiar? Né? Então eu falava assim, Senhor, está nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, o Senhor acaba com a comunidade. Se o Senhor quiser, o Senhor começa de novo. Se o Senhor quiser, o Senhor me tira a vida, ou o Senhor me dá a vida. O que o Senhor quiser está nas tuas mãos. Então quando nós experimentamos na nossa fraqueza, que nós podemos ser fracos, porque é melhor que a gente seja fraco do que a gente seja forte com as nossas forças, que nem se compara o mindinho da unha do Jesus, né? Então a nossa força ela não é nada, absolutamente nada, ainda que a gente seja o mais forte e prepotente do mundo. Mas quando a gente experimenta essa fraqueza, colocando ela diante de Deus e deixando que Deus nos levante, eu vou além. Eu não vou além porque eu posso, eu vou além porque Deus pode em mim. Eu não vou superar porque eu consigo, porque eu sou capaz. Eu vou superar porque Deus já superou por mim. Porque eu dou sentido a todas as coisas da minha vida. Então eu sou capaz de recomeçar novamente. Né? Então acho que a grande lição que nós devemos trazer aqui para este campo da fraqueza e que nós muitas vezes passamos em diversos momentos da nossa vida é isso. O que você já viveu até hoje? O que te prende hoje? Porque a gente sabe, né? É a história que o doutor, eu já fechei o livro, né? Porque senão a gente atrasa, mas que o doutor ele falou, um jesuíta falou para ele, né? É uma história que a gente vive muitas vezes. Que um pássaro ele pode estar preso por um cabo grosso, ele pode estar preso por uma linha. Né? E a história que ele traz pra gente, né? Do que um padre jesuíta contou para ele foi que uma certa vez um ovo de águia caiu do ninho e ela foi, então alguém na floresta viu, encontrou esse ovo e colocou no galinheiro e a galinha chocou aquele ovo junto com seus pintinhos e aquele filhote de águia nasceu e foi criado no meio dos pintinhos e da galinha. Anos mais tarde ele olha para cima e vê voando uma águia e pergunta, o que é aquilo lá? Ah, aquilo é uma águia, a mais nobre e grande de todas as criaturas. E aí ele olha e a galinha fala, mas isso aí é coisa lá do céu, nós somos coisas daqui de baixo, nós não voamos. Ele abaixou a cabeça e continuou ciscando, vivendo uma vida de galinha, sendo que dentro dele tinha a essência de águia. É o que eu digo para todos nós, quando a gente já falou lá no primeiro encontro sobre nós temos uma potência dentro de nós que é maior do que a nossa natureza, que é a potência de ser santo, que é a potência de ter Deus nos habitando, que é a potência de viver os sentimentos do Filho, a vivência do Filho, pois ele se encarnou para isso. Né? Então, se nós temos essa nossa potência, nós podemos sim ser águia. Né? Nós podemos sim olhar para o firmamento, ver uma grande águia e alçar voos. Então, é esse o equilíbrio que o polo da fraqueza quer nos dizer. Né? Que nós precisamos ser humildes, mas que a nossa humildade nos leve à magnanimidade de segurar nas mãos de Deus. Então, aquilo que for hoje, que esteja te deixando fraco, que seja ali uma linhazinha quebrada no primeiro puxão, ou um grande cabo, um trauma muito grande que você viveu, que você vai conseguir ser superado apenas por muita oração, por muitas sessões de terapia, ou por sei lá o que, eu não sei.
Se Deus está te mostrando, Ele está te dando a oportunidade de se curar. Ele está te dando a oportunidade de buscar essa liberdade. Então é isso que a gente procura, né? Rezar neste momento para que nós possamos fazer isso também. Porque Deus, Ele nos quer inteiro, né? Para quê? Para que o nosso sim, para que a nossa entrega, né, seja verdadeira e livre. Isso é amor, né? O amor que Deus nos deu, que nós somos chamados a compartilhar. Amém? Amém. E o convite que eu deixo para você é tente se superar. Pensa, né? Onde que você se sente fraca? Qual é a sua fraqueza? Onde você precisa se firmar todo momento? Depender da aprovação das pessoas? Quais são as pequenas e grandes atitudes em que você não se sente encorajada a confiar em si mesmo? Vai dando passos, né? Um passinho após o outro. Né? Tente fazer essa experiência. Eu tenho certeza que o Espírito Santo te levará onde você não pode nem imaginar. Amém? Amém. Semana que vem nós estamos juntos novamente para falarmos do último polo, né? Como é que chama? A força? A força. Da força, né? Que é o cristão controlador. Então nós falaremos do cristão controlador do ponto cardeal da força, tá bom? Deus esteja conosco no seu lar e na sua casa. Muito obrigada e vamos em frente, porque nós podemos tudo em Jesus. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Deus abençoe a nós, o nosso lar, a todas as pessoas que nós intercedemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.